E aí galera, tudo certinho? Vamos destacar a participação dos clubes brasileiros na Libertadores, galera. Começando com o Verdão. O Verdão já vinha com a vantagem conseguida na Argentina e conseguiu a classificação, mas não foi fácil. Saiu perdendo de 1-0. Logo no começo o River achou um gol, complicando as coisas para o Palmeiras. O Palmeiras deu uma desestabilizada no começo da partida, mas logo no começo do segundo tempo, o Palmeiras foi buscar o empate e conseguiu o seu gol, né? Mas o jogo ficou assim. Palmeiras criando algumas jogadas assim, mas não sendo tão perigoso, né? Para fazer o seu segundo gol. E o River assustou com duas chegadas perigosas, quase que complica as coisas para o Palmeiras. Mas o herói da partida, Flaco Lopes, conseguiu fazer o gol de pênalti, confirmando o pênalti. Está em grande fase o Flaco Lopes. E no segundo tempo, no finalzinho do jogo, matou o River Plate, que aí perdeu qualquer chance de conseguir sua classificação. Parabéns, Palestra. Agora vamos falar do São Paulo. O São Paulo, eu acho que foi injusta a desclassificação do São Paulo pelo seguinte: se somar as duas partidas, o time equatoriano, eu acho que se criou 5 grandes oportunidades de vencer a partida, foi muito. Eu acho que foi justa, porque não pelo que teve erro de arbitragem, nada. Porque o São Paulo teve muito mais chances de gol. Porque o São Paulo deve ter criado aí umas 10 oportunidades claras de gol. Se o São Paulo tivesse pelo menos aproveitado a metade dessa chance, se classificado. Eu acho que o São Paulo, o que atrapalhou o São Paulo foi as finalizações. Não tinha um grande matador na equipe. Porque o Luciano é um atacante, é o segundo atacante. E as maiores oportunidades caíram no pé do Luciano. O São Paulo pecou. O que desclassificou o São Paulo foi as finalizações. Já o time equatoriano não. Foi letal. Letalidade. Foi frio, matou o São Paulo. Eu acho assim, torcida São Paulina tem que ficar chateada, mas não por culpa dos jogadores, nem do técnico, porque o que faltou para o São Paulo foi a parte técnica. Falando a parte técnica, porque vontade não faltou para o São Paulo. E agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo era extremamente favorito contra o time do Estudiantes. Mas o time, nessa segunda partida, olha, foi um time apático. Parecia que ia ganhar a hora que queria, quisesse, assim, conseguir marcar seu gol. E não, e o time argentino não, entrou deu seu máximo, porque tecnicamente a diferença é muito grande. Mas já o Flamengo tem a técnica, mas não teve a vibração, a força de vontade, a raça que teve o time argentino. O Flamengo até começou ameaçando, criando umas 2 oportunidades ali de gol. Samuel Lino jogou bem, acho que é o único jogador que pode se salvar no time do Flamengo. Fez uma boa partida. O resto do time, Pedro, muito mal, não conseguia segurar a bola no ataque. O Flamengo tocava a bola, mas não criava nada. O time argentino, nas jogadas mais de bolas paradas, que ameaçava, tentava chutar de longa distância, fazia o que dava, né? E foi assim que o time argentino conseguiu seu gol no finalzinho do primeiro tempo, uma bola cruzada na área, um bate e rebate na área. O jogador argentino, meio sem ângulo, bateu e fez o gol do time argentino. Mas falam que foi falha do goleiro uruguaio, mas eu acho que não. O goleiro do Flamengo foi uma bola forte. Tudo bem, estava no canto dele, mas eu acho que não foi um... Pode ter sido, cara, poderia ter defendido, mas não foi um grande frango. E já no segundo tempo, o Flamengo piorou. Em vez de melhorar, piorou. Porque no primeiro tempo o Flamengo até criou tinha volume de jogo.
Mas no segundo tempo, o time flamenguista foi muito mal, displicente. E ainda assim, tomou o segundo gol. Sorte que o jogador argentino estava um pouco à frente. Que se não fosse, se o jogador argentino tivesse esperado a hora certa de partir para a bola, o Flamengo ia ter sido eliminado com um elenco mais caro das Américas. E o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, que não adianta só dinheiro, o time tem que mostrar futebol dentro de campo, força e determinação dentro de campo. E aí conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Olha, se dependesse desse jogo, o Flamengo merecia ter sido eliminado. Mas se contar o confronto pelas oportunidades que o Flamengo teve, mereceu classificação. Sendo que o time flamenguista, no meu entender, jogou meio tempo, metade do primeiro tempo. O Flamengo foi extraordinário. O restante dos 4 tempos, dos 3 tempos, o Flamengo não jogou nada. Mas aí vamos para os pênaltis. Chegando nos pênaltis, pintou a estrela do goleiro uruguaio. O goleiro flamenguista salvou o Flamengo da eliminação. Já os jogadores pelo menos foram competentes. Se eles fossem competentes nas penalidades, se eles fossem tão competentes nos pênaltis, se eles fossem tão competentes como foi nos pênaltis, se fosse na partida, o Flamengo não teria ido para os pênaltis. Teria já levado essa vaga. Mas o goleiro flamenguista salvou, fez 2 grandes defesas e conseguiu colocar o Flamengo nas semifinais. Agora, para finalizar, o São Paulo, eu acho que fez o que era possível, porque o confronto era equilibrado. Sendo que, no meu entender, se fosse por justiça, que o futebol não é justo, São Paulo tivesse aproveitado as oportunidades, tinha passado. O Flamengo tem que melhorar, porque agora vai pegar o Racing. O Racing não é que nem o Estudiantes, é um time melhor tecnicamente. Se o Flamengo jogar dessa mesma forma, com um time melhor tecnicamente, eu acho que não vai conseguir chegar à final. E o Palmeiras, para mim, é o grande favorito dessa Libertadores. Vai pegar o time equatoriano e eu não vejo o Palmeiras sendo eliminado. Se o Palmeiras manter esse futebol que apresentou, não vejo ser eliminado. Por quê? O time equatoriano com São Paulo, tudo bem, não é que achou os gols, fez os gols, mas só que também deixou muitas oportunidades para o time de São Paulo não fazer o gol, só o São Paulo usou aproveitar. Então, olha, o Palmeiras é favoritismo no confronto e favoritíssimo para a Libertadores.